Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que acompanha nós no canal aqui Bitcoin Trader Club. Hoje mais uma live. Hoje trouxe a companhia ilustre desta bebê maravilhosa para participar da nossa live. E hoje o papo vai ser sobre cold wallet, hard wallet, planilha e planejamento, pessoal, porque acho que todo mundo precisa, antes de mais nada, ter organização e possa fazer seus investimentos da maneira mais correta, mais segura e planejada. Temos nós aqui mais uma vez Pedro Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Pedro Alexandre do Bitcoin Trader Club com mais uma live para vocês. E hoje a gente, como o Cauã estava falando, vamos falar basicamente de estratégias, né, para a gente poder operar com muito menos emoção e baseado em estratégia. Esses são dos princípios do nosso canal educativo. A gente está procurando fazer uma trilha de conhecimento para você operar diferentemente da maioria, né? A maioria é conhecido como as sardinhas e a gente espera que você opere baseado em estratégia. Então a gente hoje vai falar de controle do portfólio e isso basicamente vai misturar assuntos de autocustódia, cold e hot wallet, o uso de algum tipo de ferramenta para você ver o quanto você investiu, se você está ganhando, se está perdendo, como é que você faz seus aportes, se é baseado em emoção, enfim. Hoje a gente vai dar uma geral nesses assuntos. Assunto muito pertinente. Em geral, passa trabalho nisso. E no final ainda tu vai dar um macetinho, né, Pedrão? É, se eu tivesse Opa, essa estratégia lá atrás, lá no meu início, ia facilitar muito a minha vida como investidor. Mas é isso, a gente vai vivendo e aprendendo e tentando ser melhor amanhã do que a gente é hoje, e assim galgando essa estrada, né? É um pouco árdua, mas a gente está aqui para se unir e tentar melhorar o ambiente para todo mundo. E tu, Cauã? Tu tem hot wallet, tu tem cold wallet, tu bota teu dinheiro em corretora. Como é que tu faz cara, esse? então, mas eu quando comecei com a nossa querida e conhecida Blue Wallet. Eu comprava, dava para Blue Wallet. Mas mandei coisa que tinha a função de ser amador também. Imagina, eu tô há 2 anos em um quebradinho, né? Faz pouco tempo, sou um filhotinho. Mas fazia compras, eu usava só corretora, usava Binance, fazia operações day trade, scalp, e fazia alguns aportes de compra ali mesmo. Porém, no decorrer do tempo, o troço veio afunilando, afunilando, eu começou muito a falar em custódia, tudo mais. Já, na verdade, já se falava muito antes, acho que começou a chegar para mim esse conteúdo, por fato de pesquisa sobre o assunto. Uhum. E aí eu digo, cara, para minha segurança, eu vou usar isso. Aí comecei a fazer, dar uma parte dos meus coins que eu comprava para Blue Wallet. E aí, posteriormente, eu migrei para essa criança aqui, ó, a Para Onkin, uma cold wallet, né? por uma Cold Wallet. Por que que eu migrei para isso? Porque eu vi que o leque de opções dentro da Cold Wallet era muito maior que o leque que eu tinha dentro da Blue Wallet, né? Blue Wallet eu fazia autocustódia e pronto. Eu não tinha acesso a diversos portfólios que eu tenho dentro da Onki. Eu consigo hoje, dentro da Onki, mesmo fazer day trade, né? Alavancado em até 40x. Então, eu estou muito mais próximo da minha autocustódia do meu operacional. Então, Uhum. acho que a Cold Wallet me trouxe essa opção muito vantajosa, né? Eu consigo estar com o meu aporte, meu portfólio inteiro dentro de um sistema e ali dentro eu já consigo também outros universos, como o trade, como o DeFi. Então, por isso que eu fiz esse. Mas só para elucidar, minha gente, existem algumas formas de você guardar suas criptos. Eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma. Geralmente, as pessoas começam botando em corretora, por exemplo, uma Binance, uma OKX, uma Bybit, uma corretora.
Você vai lá, bota seus reais e troca por cripto, e você vai surfando na valorização, na volatilidade desse ativo, né? Só que, de fato, quando o seu dinheiro está na corretora, o dinheiro não é seu. É a mesma coisa que está no banco. E como a gente já explicou em lives passadas, se seu dinheiro está no banco, o dinheiro não é seu. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo as corretoras como uma porta de entrada para a pessoa se interessar cada vez mais pelo mundo cripto, estudar, para a gente obter a nossa autocustódia. Porque, na verdade, a autocustódia, minha gente, ele é o princípio básico do Bitcoin. Ele está lá no white paper, bem descrito, e como a gente bem sabe, se você não tem as suas chaves, você não tem suas moedas. É o not your keys, not your coins. Então, a corretora dá esse start na pessoa, a pessoa começa a estudar, e aí você vai se deparar com outras duas opções. É a Hot Wallet, que é uma carteira quente, e uma carteira fria, que é a Cold Wallet. E qual é a diferença de uma para outra? A Hot Wallet, ela é de graça, porém a segurança dela é muito prejudicada, porque as palavras de proteção são criadas dentro da rede da internet. Então você pode ser mais facilmente hackeado. Mas aí, como ela tem um custo menor, ou seja, zero, geralmente quando você sai de uma corretora, você vai para uma Blue Wallet, como o Cauã estava falando. Ela é uma Hot Wallet de graça, e você transfere os seus ativos da Binance para a Blue Wallet. Qual é a diferença aí? Na Blue Wallet, o Cauã, ele já tem as palavrinhas, então ele já detém a custódia. Só que como essa custódia foi gerada online, a privacidade é bem comprometida. Aí qual é a outra opção de maior segurança, que é o que ele mostrou agora? Ele migrou da Hot Wallet para Cold Wallet. E aí já é um dispositivo físico, como esse daqui, um dispositivo físico, onde você tem que apertar botões para finalizar as transações. Isso lhe dá uma segurança muito maior e, além do que, as palavras são geradas offline. Elas nunca se conectam na internet. Então, a segurança é o máximo possível. E a partir daí, quando você tem segurança de controle do seu patrimônio, como o Cauã falou, me dá um suporte maior de eu poder ir para o DeFi, para finanças descentralizadas, formador de mercado, e ter outras estratégias com meu portfólio totalmente controlado por mim e com a segurança máxima possível, né? Detalhe só que a minha Blue Wallet, quando eu fiz ela offline, ah, tem a opção de fazer ela online, né, que é a tradicional, mas tem a Não, opção de mas fazer veja, ela quando você vai fazer as transações, ela está toda online lá. Você assina direto nela. Na OneKey, a transação você assina no, no botão aqui. no botão, entendeu? É offline, Sim. não tem. Não, eu vou te dizer, para mim, isso daqui para mim foi eu botar a mãozinha para ver que funciona. Ó, É, essa criança aqui apareceu fundo. Essa criança aqui, que é a mesma que o Pedrão, é um troço absurdo. Se eu abrir o aplicativo dela aqui, é, é surreal. A gente consegue fazer tudo dentro do mercado cripto nela, né? Inclusive, a gente navega, gente, dentro da carteira, pelo aplicativo da carteira, você navega. Ele é um navegador anti-phishing, anti-golpe, anti todas essas coisas que a gente tem que se preocupar se você tiver no navegador Brave ou no Chrome. Dentro da OneKey, a gente não se preocupa com isso. Outra coisa que eu acho maravilhosa não é que qualquer atividade que tu vai fazer dentro dela, ela já tem o direcionador dentro dela. Ou seja, não faz assumir um risco de tu Google pesquisar pelo site, abrir um site que daqui a pouco seja um clone, né? Porque hoje Isso. estão É o muito site nessa phishing que a pira gente chama, né? estão muito pela pira de clonar sites, então tu não corre o risco por um site duvidoso ali achando que é o site real, porque daqui a pouco tu não conhece, é a primeira vez, estás aprendendo. E isso é eliminado, não existe. Exato. Então, eu acho, gente, que é como a gente está explicando. Investir em conhecimento para você ter sua autocustódia é fundamental para você dar o pontapé inicial da forma correta.
Você pode iniciar por corretora, depois você pode ir para uma hot wallet, mas você tem que ter o pensamento de chegar numa cold wallet que vai exigir um investimento, né? Um investimento que para algumas pessoas pode ser um pouco mais caro, mas assim, vai lhe dar uma tranquilidade, vai deixar seu patrimônio protegido, e não existe nada mais tranquilo do que você deixar seu patrimônio para a futura Sara aí, ó, futura não, né? A Bitcoiner Sara, para deixar É, o portfólio dela tranquilo, né? olha, Você sabe que operar com muito mais segurança. ultimamente eu tenho muito, tem aparecido para mim muito conteúdo de criança, né? Ali com os 10, 12 anos, pais já ensinando a questão do educação financeira, né? Já Ó, vou tem te dar uma educação mesa, financeira em vou te cripto e dar, desenho animado para criança, porra. eu quero esse link aí, É, meu. tem tudo, cara, Ca- tem tudo. Isso Cara, aí. E tá é surreal isso. como eu tava falando contigo, cara, que eu vi o Josh Sam falando. Aí o cara perguntou: Você acredita que o Bitcoin vai durar muito tempo? Ele sim, porque daqui a pouco quem vai controlar as finanças são as IAs, e as IAs não vão conseguir entender o modelo tradicional Fiat. Ele é tão louco que nem as inteligências É artificiais vão porque entender a o dólar, inteligência como é que o artificial dólar funciona. a Mas em inteligência artificial compensação, eles não, vão entender o mundo cripto, porque como ele é feito por código de máquina, então a tendência mundial vai ser tudo se migrar para o cripto, né? De uma forma ou de outra. sim, até porque você faz uma pergunta artificial, né? Ela fica em dúvida. O mercado financeiro tradicional é dúvida, ele não é transparente. Bitcoin É, por as pelo regras não fato são da claras, né? é, pode ser que Bitcoin não chegue a um dia colapse. Não, Pode cara, a ideia acontecer, do Bitcoin, do meu mas eu ponto de digo vista, assim, não é essa. A outros gente meios tem, virão através dele. a gente tem o USDT e o USDC para isso, pô. Tu deixa o Bitcoin como reserva de valor, ele vai ter volatilidade, sim. Então, a reserva de valor de médio prazo, de 5 anos para frente. Então, se você pensa de 5 anos para frente, você bota seu dinheiro em Bitcoin e deixa lá guardadinho. E você não vai ficar usando o ativo mais escasso da história, né? Você Vai usa usar o o SDC, o SDT. SDT, eles existem para isso. Só que você se beneficia das taxas mínimas de transações, a velocidade, a segurança, as oportunidades de investimento que tem no mundo cripto é nível que o mercado tradicional não consegue entender, entendeu? Então, isso tudo volta para autocustódia e controle de portfólio. Você tem que saber o que você está fazendo, minha gente. Senão você fica o samba doido, né? Você vai para lá, vem para cá, toca assim, toca assado, e você não tem uma estratégia. E você determinando uma estratégia inicial, você vai traçar uma meta. É que nem você ir, por exemplo, eu quero viajar para Salvador. Você não tem que saber uma rota, né? Eu vou pegar o carro. Vou de quê? Vou de carro, vou de avião, vou de navio, vou andando. Como é que eu vou? Eu vou de carro. Então, beleza. Exatamente. Qual é a rota que eu vou chegar? Eu vou querer uma rota mais rápida? Eu vou querer margear as praias? Eu vou parar em algum lugar? Então, isso é estratégia para você poder fazer o caminho para Salvador com a maior eficiência que você quiser. Entendeu? E não você sair entrando em qualquer rua, eu vou entrando, saindo, entrando, aí você fica rodando e não chega em lugar nenhum. Então, eu vou mostrar no final dessa conversa uma ferramenta que vai ajudar bastante você a traçar uma estratégia e ter um planejamento financeiro. E outra coisa, voltando aqui para a Cold Wallet, eu sou representante da One Brasil e eu vou deixar aqui nos comentários o link para acessar a loja, que lá tem produtos criptos, tem plaquinha de aço de metal para você guardar suas seeds, tem cold wallet, tem várias coisas lá interessantes. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês acessarem lá e adentrarem nesse mundo que é maravilhoso. E detalhe, né, pessoal? Não deixem para esperar ter uma grana legal para começar. Começa com pouco para aprender a usar toda a ferramenta, entende? Porque olha, a carteira aqui tem 4 botões. Ela tem 4 botões. É muito simples, beleza? Porém, dentro do aplicativo dela existem milhares. Existem milhares e assim, é uma coisa que eu quero dizer, né?
Eu negligenciei Bitcoin por muito tempo e quando eu resolvi mergulhar para entender, foi, foi assim, ó, foi uma porta que se abriu e eu entrei e agora se eu tentar voltar, eu não volto. Não tem como não. Tá? As portas se trancaram, umas sumiram, entende? Porque tu só vai para frente, só vai para frente no conhecimento, porque nunca acaba, parece troços, sempre tem uma coisa a mais para te entender, sempre tem um detalhe a mais para te analisar. Ah, tu fez hoje uma operação X. Amanhã essa operação não é mais X, ela é XY. É a mesma coisa com um médico. O cara faz medicina e ele vai continuar estudando. E eu acho Uhum. que esse, o mercado financeiro, não só o mercado de cripto, mas o financeiro geral, exige, exige atualização. E o Bitcoin é a atualização do mercado financeiro. Quem não quiser aceitar aí, mas beleza, cada um tem seu tempo. Porém, o tempo está correndo. É verdade. O tempo tá correndo, gente. E Sara já tá aí querendo comprar o Bitcoin dela, né? Ah, tá louco, já tá com 7 meses, cara. Parece que foi ontem. O instante passa. Daqui a pouco tá correndo pela casa. E aqui em casa, para mais 3. Então, olha, É. só Olha, correria. a Sara, quando ela tiver mais velha, provavelmente com os filhos dela, seus netos, ela vai mostrar essa live para os netinhos, para os seus netos e falar: ó, nessa época o Bitcoin tava US$ 90.000, minha gente. Veja. Imagina quanto é que vai Aí, estar na aí época dela. os pirraia vão falar assim: vovô, você viu o Bitcoin abaixo de US$ 100.000? Foi, como é que é isso? E aí Então, daqui a ela uns vai dizer, 30 pois anos, a gente então, imagina que o Bitcoin vai estar o quê? Vai estar passando de milhão, né, gente? Então, nessa época, meu pai me deu US$ 100 em Bitcoin. E hoje, olha quanto que eu tenho. hoje Bitcoin já tá valendo um ela milhão. mantém meu custo de vida todo dia, só esses US$ 100. É complicado. Então, eu acho que a gente pode passar aqui para o finalzinho, né, Cauã? Mostrar aqui Eu a acho, mestre, ferramenta. apresenta a nossa planilha aí. A tua planilha, na verdade, né? É uma planilha que eu criei, né? Meu nome, eu tenho um curso chamado Master Crypto, onde eu ensino do básico ao avançado, né? Várias estratégias de aplicação no DeFi, etc. Autocustódia, enfim, todos esses assuntos que a gente comenta aqui de uma forma mais aprofundada, tá? E eu criei essa tabelinha aqui para facilitar a vida de todo mundo, porque aqui você consegue ter um controle total e visual do seu portfólio, de uma forma que você vai ter o controle do total investido em reais, quanto você já investiu em todos os seus aportes, quanto isso virou em dólar, qual foi a média cambial que você teve. Perceba que nesse exemplo, que é totalmente aleatório, que eu preenchi aqui com números que não batem na realidade, só para nível de ilustração, nesse exemplo aqui, o dólar, eu teria pago R$ 5 no câmbio, e atualmente o dólar está 5,37, então eu já estou ganhando aqui 7,40% só em cima do câmbio do dólar. Então ele dá vários indicadores, vai dar cotação online de dólar, de Bitcoin, dos embrulhados de Bitcoin, do Ether e da Solana. Ele vai dar também a quantidade de cada token que você tem, o quanto você já investiu individualmente em cada um. Isso aqui é bem legal, que é o preço médio dos seus ativos. A maioria das pessoas tem Bitcoin, mas não sabe o preço médio. Quanto é que você está no preço médio? O cara não sabe. Por quê? Porque não tem controle do portfólio. O cara vai comprando na emoção, não tem uma estratégia e acaba sem nem saber o preço médio. Então, não, mas você pode ter essa estratégia. Por exemplo, o Marcelo Lopes, que é o dono da Truta, toda sexta-feira, de 4 da tarde, ele compra US$ 500, independente do valor. Isso é uma estratégia. O que eu estou dizendo é, crie a sua estratégia e siga a sua estratégia. Se você não tem uma estratégia, você vai ficar dando volta, que nem aquele negócio da rota que eu estava explicando. Então, você tendo o controle do preço médio, é muito importante para você controlar seus investimentos. E aí ele vai dar a valorização atual. E outra coisa interessante, gente, que tem aqui a posição ideal, que a posição ideal é você que define na planilha. Nesse exemplo aqui, ó, eu botei 70% em Bitcoin na rede on-chain, que é o Bitcoin puro,
e desenvolvi aqui 30% no DeFi, 5% em Solana, 5% em Ether, 10% em WBTC e 10% em CBBTC, que é o embrulhado de Bitcoin na rede Base. Essa é a posição ideal da minha estratégia. Só que atualmente a minha pizza está desse jeito. Perceba que só o Bitcoin é que está parecido, mas o resto todo está desbalanceado. E o grande trunfo dessa tabela, além da valorização do dólar, taxa diária, mensal e anual, enfim, todas as informações que você precisa para ver o seu portfólio controlar, tem aqui que é o que eu acho melhor. É o aporte balanceado automático, onde a própria planilha vai lhe dizer o que você tem que fazer para você sair da posição atual para chegar na posição ideal. E aqui você pode botar o aporte em dólar que você vai fazer. Por exemplo, eu vou aportar US$ 5.000. Aí ela vai dizer que você tem que vender 24 mil de Ether, porque o Ether está muito na sua carteira. Então você tem que vender 24 mil de Ether, pegar mais esses 5 e redistribuir dessa forma aqui. E fazendo isso, a sua planilha vai ficar igualzinho à posição ideal. Então, dessa forma, gente, você consegue organizar todos os seus aportes de modo que você nunca vai sair da sua rota que você traçou anteriormente. E se você quiser mudar essa rota por alguma estratégia, é só você modificar a sua posição ideal que você quer e ela automaticamente se adapta para a nova realidade. Então, isso aqui é uma ferramenta bastante útil e que se eu tivesse no início dos meus investimentos, me traria um rendimento muito mais assertivo do que fazendo de qualquer jeito. Então, um precinho bem cômodo, só para um preço, vamos dizer assim, bem baratinho, R$19,90 no Pix, e você vai ter acesso vitalício, e com ela vem 10 vídeos explicativos de como é que você alimenta os dados de uma forma bem didática e que você vai ter total tranquilidade de controlar o seu portfólio de uma forma bem visual e bem dinâmica. É isso, hoje uma livezinha rápida de autocustódia, proteção de portfólio, estratégia, e a gente vai seguir no final de semana e desejo a vocês uma ótima semana e domingo que vem estaremos de volta nesse mesmo bate-canal. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nos aguardem que a gente vai criar muito mais coisa ainda. Exatamente. Oi, na última live que eu passei para vocês a análise gráfica, a primeira análise do ano, né? Hoje a gente vai falar muito de análise gráfica, mas posso dar um spoiler aí. Pessoal que quiser mais informações sobre o spoiler que eu posso dar aqui, pode ir lá para os canais oficiais, que é o WhatsApp, onde eu converso com a comunidade diariamente. Todo dia eu falo com as pessoas, entende? Então, pessoal, tem alguns lá que estão participando ativamente, que gostam do trade, entendem também um pouco, e já estão fazendo resultados. Eu vejo pelas conversas que me passam lá. Estão começando a entender um pouco das nuances. Então, pessoal, detalhe, segunda-feira provavelmente vamos usar. E quem quiser saber mais, bora lá pro canal. Lá no canal a gente vai conversar mais sobre isso, deixar detalhes, eu costumo deixar bem explicado para como funciona, o que é o que são as EMAs. Deixo bem explicadinho diariamente, todos os dias, 7 da manhã. Eu dou um spoiler, falo pro pessoal, ó, gente, tá? O pessoal dá uma acalmada, ó, hoje dá para operar. Então, quem quiser ir acompanhando e aprender, a gente ensina tudo diariamente. Igualmente, aqui a gente faz uma live todo domingo, né? Pedrão, desejar os parabéns antes de mais nada, né? Que amanhã o senhor faz uma comemoração Bem especial. digna, digna de um lutador. Ele é campeão por sete rounds consecutivos, né? 26 menos 26, pesado, 26 rounds, 26 rounds. 26 rounds. Meus parabéns, Pedrão. E Obrigado, cara. bom domingo para todo mundo. E até a próxima live. Valeu. Tchau, tchau. Falou, Pedrão.